Boa tarde, terceiros anos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Vamos continuar aí, tá? A matéria já acabou, mestre, mas a gente tem revisão para fazer. E hoje eu vou passar a revisão que eu dei para vocês no Classroom, né? Aqueles 4 testes, vou resolver com vocês, tirando dúvidas, tá bom? Ah, professora, mas eu entreguei antes, aí o colega vai entregar depois, você tá aceitando? A senhora já corrigiu. Eu dei os 2 pontos para todos que tentaram fazer, para todos que me entregaram, tá? E vou continuar dando esses 2 pontos. As outras atividades, claro que eu tô corrigindo, porque eu expliquei tudo direitinho, tal, e dando a nota aí que vocês tiraram. Essa revisão vale 2 pontos, quem me entregar tem esses 2 pontos, tá bom? Continua valendo da mesma forma. Então, vamos ver a revisão e ver se acertou ou não, porque eu já vi que tem muito aluno que errou algumas coisas, por isso que eu tô aqui para tirar dúvida, tá bom? Voltamos ao famoso cladograma, que nós vimos esse cladograma presencialmente, primeiro bimestre, né? Então, aí a gente tem um cladograma, esse cladograma estão todos os vertebrados e o grupo dos répteis está aberto aí, né? A classe dos répteis está aberta. Os crocodilianos, uma parte dos esquamatas, que são os lagartos, lembrando que dentro dos esquamatas nós temos as cobras também, e os testudines, que são as tartarugas, japutis, cágados, tá aí representando os quelônios ou testudines, né? As tartarugas, tá bom? E a gente observa o que nesse cladograma? Uma coisa que ninguém espera, que eu acho que eu falei para vocês isso. Se não foi presencial, foi à distância, mas deve estar gravado aí. A proximidade dos crocodilianos, jacarés e crocodilos, com as aves. Como assim? São muito próximos, tá? Professora, mas ave e crocodilo não tem nada a ver, eu concordo, tá? Mas filogeneticamente falando, através da evolução, a gente vê que eles são muito próximos evolutivamente, tá? Para vocês terem uma ideia, para ajudar aí a entender, a aceitar esse fato, digamos assim, as penas que eu falei que são autapomorfia de aves, traduz, professora, são características únicas só encontradas no grupo, né? No filo das aves, na classe das aves, né? Lembrando, reino animal, filo vertebrata e classe, aí entram as aves, tá? Essas penas são autapomorfias provenientes das escamas dos répteis, tá? Então, evolutivamente, essas penas vieram das escamas. Quem come pé de galinha, né? Que não sou eu, acredito que a maioria de vocês não, mas se vocês forem ver o pé de galinha, é escama. É escama como as escamas dos répteis, tá? Então, as aves, elas estão muito próximas do grupo dos répteis e mais próxima ainda dos grupos dos crocodilianos. Se a gente lembrar que a gente estudou divisão de coração de todos os grupos de vertebrados, os répteis possuem 2 átrios e um ventrículo, né? Salvo os crocodilianos, que já possuem 2 átrios e 2 ventrículos, mas esses ventrículos ainda têm uma certa ligação, eles não estão totalmente septados, né? Existe ainda uma ligação onde ocorre ainda a mistura de sangue arterial venoso, perda de oxigênio, menor consumo aí de energia, produção e consumo de energia por essa perda de oxigênio, tá? Mas já ocorreu a divisão entre os ventrículos, né? Então aí tá a evolução, ou seja, os crocodilianos estão mais próximos do grupo das aves aí, tá bom? E aí vamos ler, mesmo que vocês não soubessem tudo isso que eu acabei de explicar aí do parentesco entre aves e crocodilos, vocês conseguiriam fazer esse teste com as alternativas que estão aí, sabendo o que é um cladograma, como eu expliquei, tanto presencial quanto à distância. Isso eu expliquei 2 vezes, e sabendo como é um cladograma, né? Então, vamos lá. De acordo com as informações contidas na filogenia acima, é correto afirmar que, alternativa A, os répteis possuem um ancestral exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Então, eu entro num ramo, né, que tem um nó e vem os ramos, lembra? Tem nome tudo isso aí. Eu entro num ramo que só vai ter répteis, olha aí as aves, na mesma divisão. Então, tá errado. É só eu analisar, eu não precisaria saber da história evolutiva desses animais, é só eu analisar o cladograma na minha frente. B. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas?
a gente vê que os lagartos são mais próximos dos crocodilos do que das tartarugas, senão seria uma ramificação junta, né? C. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves? Não é o que mostra, tá vendo? Eu venho uma ramificação toda para o lado de aves e répteis e as outras para os mamíferos. Então, elas não estão tão próximas assim. D. Os peixes e anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo? Se isso acontecesse, os anfíbios sairiam do ramo dos peixes e não de um ramo acima, tá bom? E E. As aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Tá aí, tá bom? No desenho de vocês, por incrível que pareça, tá? Isso é muito usado, tá vendo? É um exercício da FATEC. Como é um fato que, né, ninguém espera, digamos assim, a não ser biólogo, que já sabe disso, é muito usado aí em testes e exercícios, tá bom? O parentesco de aves e crocodilos serem muito próximos. Então, vamos lá. 2. Atualmente, encontram-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas. Algumas de estrutura relativamente simples, como os musgos, que são as briófitas, e outras de organizações corporais complexas, como as árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é, vamos lá, ou seja, a alternativa correta, vamos procurar. Lembrar de toda a classificação de vegetais num exercício só. Eu consegui achar isso. Então, vamos lá, as gimnospermas são plantas avasculares, já está errado, a única planta avascular que não possui vasos condutores são as briófitas, são os musgos. Já não preciso mais continuar lendo. B, briófitas, são os musgos. Plantas de pequeno porte, vasculares, acabei de falar que são avasculares, são as únicas dessa forma. Já está errada, vamos para C. Angiospermas, plantas cujas sementes não se encontram no interior de frutos. As angiospermas são as plantas que possuem flores e frutos, né? Então, tá errado. E os pinheiros são gimnospermas, né? Também. D, gimnospermas, plantas avasculares. Só briófita é avascular. Se não for a E, eu já coloquei que é a E, né? Não tem nem graça que eu ia falar. Então, vamos lá. Pteridófitas, plantas vasculares, já possuem vasos condutores. Sem flores, só angiosperma tem flor. Apresenta raiz, caule e folhas. Perfeito. Possui maior porte do que as briófitas, são maiores que as briófitas. E são as samambaias e avencas, no caso. Então, alternativa E de elefante, tá bom? Ou seja, se eu não sei toda a classificação de vegetal, eu não consigo resolver esse exercício aí. Belezinha, galera? Espero que sim. Próximo. Terceiro, existem nos filhos animais estruturas que os caracterizam e os identificam. Pronto, vamos voltar no exercício. A bateria estava acabando antes que desligasse. Eu dei uma pausa, então vamos voltar. Esse exercício, ele pede várias características de vários filos de invertebrados. Então, eu preciso saber pelo menos as principais características desses filos. Eu preciso saber pelo menos a que está naquela tabela que eu pedi para vocês, por exemplo. Então, vamos lá, vamos recordar. Coanócitos. Coanócitos são células de poríferos. Os poríferos é o primeiro filo de invertebrados, representado pelas esponjas, onde são células flageladas, que com o movimento dos flagelos fazem com que a água entre para dentro dessas esponjas e saiam por cima dela, né? Que é aquela estrutura chamada de ósculo, né? Então, os coanócitos são células de esponja, células de poríferos. Então, eu já excluo a alternativa A e a alternativa B. Desculpa, A e E. Eu fico com a B, com a C e com a D. Coanócitos poríferos. Quinidoblastos. Quinidoblastos são células de quinidários. O nome já liga, né? O nome do filo já liga a estrutura, a própria estrutura, que possui uma substância urticante utilizada para a defesa desse animal e para a predação do seu alimento, né? Ficam nos tentáculos, que é o que a gente fala que queima, né? Mas paralisa aí a presa e também faz com que ele se defenda de predadores, tá bom? Célula flama. A célula flama faz parte do sistema esqueletor da planária. A planária é um plateuminto, tá? Então ficou a C e a D, por enquanto.
Próxima estrutura, sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário ele é responsável pela excreção, respiração e outras funções do organismo dos equinodermos, né? A gente viu isso também. Então, alternativa C de casa. Equinodermos, aí sistema ambulacrário e por fim a rádula. A rádula é encontrada em alguns moluscos, como por exemplo o mexilhão. O mexilhão ele é um bivalve, né, formado por duas conchas, duas valvas, que vive preso em substrato, numa rocha. E essa rádula é como se fosse uma estrutura quitinosa, né, uma estrutura de proteína dura, que ele raspa o alimento ali encontrado naquela rocha, naquele substrato que ele está para se alimentar, tá? Essa é a rádula dos moluscos, alternativa C de casa. Tranquilinho? Tá vendo como a gente tem que saber de tudo um pouquinho que foi passado no ano? É verdade. Vamos lá. 4 e última, também matéria do primeiro bimestre, que eu cobrei bastante. E mostrei com alguns exercícios como é importante saber essa ordem. Porque se você não sabe essa ordem, você não vai saber fazer só esse exercício específico da ordem. Você não vai saber fazer vários exercícios, né? Grupos mais homogêneos ou heterogêneos, a gente fez isso na sala de aula, né? Ainda presencial. Então, vamos lá. Atualmente, costumamos classificar os seres vivos em 7 categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que indica corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para a mais restrita, né? A maior abrangência é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, termina em espécie, que são indivíduos semelhantes entre si, que ao cruzarem geram descendentes férteis, né? Relembrando aí mais uma definição de espécie. Alternativa D de dado. Tudo bem, galerinha? Espero que tenha esclarecido alguma dúvida que tenha ficado para trás ou desses exercícios aí que eu passei. Não terminou o 4º bimestre, não deixa de me entregar. Professora, não peguei provão, não tenho nota do 2º e 3º bimestre, tenho falta. O que eu faço? Entra no Classroom, vê a atividade que está faltando, pode fazer me entregar, tá? Enquanto o sistema da Secretaria da Educação não fechar, eu não vou deixar de aceitar a atividade. 2º, 3º e 4º bimestre. É só me entregar, tá? Que eu tiro falta, dou nota, tudo normal. A hora que falarem fechou sede, aí eu tiro esses exercícios do Classroom. Eu não posso mais aceitar, porque eu não tenho mais como alterar. Então, aproveita que o sistema está aberto, vai lá, corre atrás, faz não só minha matéria, como todas as outras. Conversem com os professores se tiver dúvida, se precisar de ajuda. Eu atendo aluno no WhatsApp, vocês sabem disso. Sempre, provavelmente, no mesmo dia. Já faz um bom tempo aí, já alguns bimestres. Então, terminem, tirem dúvida, façam, não deixem de estudar, tá? E se tiver a possibilidade, façam, cursem o 4º ano do ensino médio, eu acho importante para a formação de vocês, tá bom? Aí é um pedido meu, tá? Como professora, preocupada aí com a formação de vocês, tá bom? Boa semana! Até semana que vem e aproveita o final desse mês aí para pôr tudo em dia, gente. Tchau, tchau.